Boa noite mais uma vez. É uma alegria para mim estar aqui sem traduzir. Hoje nós retornamos nossa série de mensagens no Evangelho de Lucas. Quase 2 anos que nós estamos nesse livro. Esse livro fabuloso que registra o nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão, o seu ministério, sua obra, e nós temos dado o título de inversão de valores. A inversão de valores porque aquilo que o Senhor Jesus veio fazer é completamente diferente do que o mundo está habituado a considerar como sucesso, como uma boa obra. A composição do seu próprio reino é diferente da composição que existiria nos altos escalões dos reinos mundanos. A escolha de Jesus por aqueles que fazem parte do reino é também diferente daquele que nós esperaríamos. O Senhor Jesus veio trazer um reino, e esse reino é inversamente proporcional a como os homens têm construído os seus reinos. Isso não deveria ser estranho para nós. Jesus mesmo era um rei diferente. Jesus era um rei que, em sua simplicidade, veio para servir de uma maneira completamente diferente. Em Lucas capítulo 4 é dito que ele vai na sinagoga de Nazaré, ele abre o texto sagrado, é Isaías capítulo 61 que ele lê e diz: olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele cita a profecia que o Espírito estaria ungindo o Messias, o prometido, e o ministério do Messias seria primariamente o ministério de pregação, e ele me ungiu para proclamar. Mas a quem ele iria proclamar? Aos pobres, aos oprimidos, aqueles que estavam distantes da sociedade, aqueles que estavam fora, aqueles que estavam cativos por seus pecados. Jesus, ele veio para servir um povo completamente diferente. Os pobres de espírito não precisam ser considerados os pobres socialmente. A casta religiosa elitizada poderia se beneficiar também da presença do Messias, se eles se percebessem dessa maneira, como pobres. Os pobres nesse sentido, os pobres a quem Jesus veio oferecer o reino, a quem ele veio servir, mais do que pobres socialmente, são aqueles que se compreendem como dependentes, necessitados, mendigos diante do Senhor, não tendo nada que trazer à mesa, nada que agradasse ao Senhor, nada que contribuísse para o Senhor. É nesse sentido que Levi, um publicano muito rico, ainda assim é um pobre. É nesse sentido que Zaqueu, embora o maioral, talvez dos publicanos, muito rico, mesmo assim era um pobre. Sua condição, a maneira como ele via a si mesmo dependente de Deus, permitia que o rei o colocasse dentro do reino. Então nós chegamos no capítulo 5. Nós vimos nos versículos anteriores Jesus realizando os muitos milagres, e vimos que os milagres, de alguma forma, eles apontam para Jesus e a sua obra. Os milagres apontam para a natureza do Messias, essa natureza que já foi relatada nos capítulos anteriores, no batismo, o anjo falando para Maria, o próprio Zacarias, o próprio Deus, o Pai, falando de Jesus, agora é testificada, ratificada por meio dos seus milagres. Vimos a soberania do Senhor, do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 5, sobre pessoas e peixes. Nós vimos a soberania ou a manifestação do poder de Jesus, do versículo 12 até o versículo 15, sobre as doenças, mas principalmente movido por compaixão na cura do leproso. O nosso texto de hoje inicia no versículo 17, quando Jesus mais uma vez manifesta o seu poder. E nós vemos isso no entranhado de paralisia, pecado e perdão. Então acompanhe a leitura da palavra de Deus em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Santo Deus. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito.
eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós. Eu sei que o diabo está atento para impedir que a Tua palavra desça aos nossos corações e produza o que ela pode e precisa produzir. Protege-nos, Senhor. Que a Tua palavra não retorne para o Senhor vazia. Dá-nos corações abertos, ouvidos aguçados. Eu peço a Ti, Espírito, que seja o nosso professor, que nos ensine. Não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer. Que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Os cidadãos do reino de Deus não são cidadãos comuns. Os cidadãos do reino de Deus não chamam a atenção pela grandeza que o mundo considera normalmente espetacular. Não são os que correm mais, não são os que saltam mais alto, não são os que sabem mais, não são os que ganham mais, não são os mais inteligentes, não são os mais capazes, não são os mais fortes, não são os mais ricos, não são os mais honestos, não são os melhores filhos, não são os melhores patrões, não são os melhores empregados. Os cidadãos do reino de Deus são aqueles que se aproximam de Cristo de mãos vazias, sem nada a oferecer, sem condições de comprar aquilo que não está à venda. O nosso texto inicia dizendo que um daqueles dias, não diz nada onde se passa, mas é correto pensar, porque esse mesmo que aconteceu em Cafarnaum, porque esse mesmo relato aparece tanto em Mateus capítulo 9, quanto em Marcos capítulo 2. Jesus tinha saído de Nazaré, as pessoas queriam matá-lo, e aí ele vai para Cafarnaum curar a sogra de Pedro, e lá ele fica um tempo no seu ministério até ser finalmente caminhar para fora para fazer outras coisas. Nessa cidade de Cafarnaum, um daqueles dias em que Jesus estava ensinando, como era próprio do seu ministério, conforme havia sido profetizado a seu respeito, um daqueles dias achava-se ali fariseus e mestres da lei. Tem tanta coisa aqui que eu preciso dar uma aula de história para vocês. O termo fariseu aqui, o termo mestre da lei, precisa ser compreendido à luz do seu contexto. Esses fariseus ou mestres da lei eram todos dentro desse espectro maior que eram fariseus. Alguns vão dizer que os fariseus eles surgiram ali a partir do século V, exatamente quando Esdras volta para reconstruir o templo, a cidade de Jerusalém, ele e Neemias. Ele se dispôs no coração, lembram lá, Esdras se dispôs no coração de ensinar, de guardar a lei do Senhor. E os fariseus, alguns remontavam até essa data, pelo menos a tradição dizia, homens que haviam se programado em separar-se do mundo. Esse é o significado da palavra fariseu, de onde vem a palavra do hebraico, ser separado para a lei. A intenção era muito bonita.
Os fariseus, eles sabiam que havia sido por causa da idolatria de Israel que Deus os havia lançado na Babilônia, para que eles sofressem por um tempo, até que retornassem ao Senhor. Era por causa da idolatria que eles haviam sido disciplinados, e agora os fariseus não querem que isso aconteça de novo, e eles se levantam como aqueles que vão guardar a lei, vão proteger a nação de Israel de conduzir-se à idolatria e, por conseguinte, conduzir-se a um outro exílio, a uma outra disciplina, em uma outra Babilônia. E os fariseus então surgem com esse desejo, eles querem ser separados para ligar o povo com Deus, em sentido de dar instrução a respeito de como se obedecia, como se fazia a vontade de Deus. Na sua gana, então, por ser correto e justo diante de Deus, por obedecer ao Senhor, além das muitas ordenanças do Antigo Testamento, eles acrescentam um pouco mais de 600 ordenanças, 600 ordens, que vai ser tido mais na frente, na época de Jesus, como a tradição dos anciãos. São explicações, são acréscimos à lei de Moisés, à lei de Deus, que iriam ajudar a explicitar a justiça daqueles que caminhavam em obediência a Deus. Por isso que nós vamos ver mais na frente Jesus falando sobre a tradição dos anciãos, a maneira correta de lidar com a lei e os seus muitos detalhes. Os fariseus então, surgindo com esta vontade de proteger o povo, de separar-se eles mesmos para a lei, para a proteção, eles gradativamente se perderam desse bom motivo e se tornaram felizes e satisfeitos com a sua condição diante de Deus. E gradativamente olharam para si mesmos como aqueles que eram justos e merecedores do perdão, da graça e da misericórdia de Deus, enquanto os outros, a ralé, aqueles que eram ignorantes a respeito da lei de Deus, ficaram relegados a pessoas sem instrução. Isso é tão assim, Jesus vai falar em Lucas capítulo 18, vocês lembram, 2 homens vão para o templo para orar, um é publicano, né, o pior dos piores, e outro é um fariseu. O fariseu olhava para o céu e dizia: Senhor, orava de si para si, graças te dou, porque não sou como os outros homens, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo o que tenho, e não sou como este publicano aqui. Ao comparar-se com os outros e ficar por cima do que chamamos da carne seca, ele achava que com isso poderia ganhar mérito de alguma forma diante de Deus. O publicano não ousava nem olhar para o céu, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, tem pena de mim que sou pecador. E o mestre diz que um deles desceu justificado, e não foi o fariseu, foi o publicano. O desejo inicial era para que os homens obedecessem perfeitamente à lei, mas essa disposição de ser meticuloso na obediência acabou saindo pela culatra. Os fariseus começaram a se tornar orgulhosos em seus feitos e condecorar a eles mesmos pela justiça externa demonstrada pela obediência à lei. Eles começaram a olhar com desprezo para as outras pessoas e se considerarem dignos e merecedores da bênção de Deus. Isso foi a sua ruína. A boa intenção se transformou em religiosidade. A ideia errada de que o homem poderia adquirir crédito com Deus para a salvação acabou lançando-lhes no inferno. Na verdade, essa é a grande diferença entre o cristianismo bíblico e todas as outras formas humanas de se religar com Deus. Todos os outros sistemas religiosos, todos eles se assemelham de alguma forma. Eles se assemelham no quesito: eu preciso fazer algo para a salvação. É por isso que os muçulmanos, aqueles que são mais radicais, se papocam, se explodem para matar as pessoas. Por quê? Porque se fizerem esse sacrifício maior e se trouxerem algumas pessoas com eles, os infiéis se trouxerem com eles, então eles serão galardoados, eles terão um espaço legal no céu de Alá. É assim que a Igreja Católica ensinou grande parte do cristianismo nominal brasileiro. Esse é o lema do espiritismo: fora da caridade não há salvação.
É os homens traçando determinadas leis, é os homens dizendo, pensando, crendo, esperando que ao fazerem algo de bom, ao construírem algo bom, eles podem galgar a salvação, eles podem ganhar alguma coisa a respeito de Deus. Os que acreditam assim são como mendigos criminosos que apanham fezes para trocar por um lugar no céu. Suas obras não irão levar você para o céu. Romanos 3,20 diz, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Suas boas intenções não fazem de você vítima, seu desejo de acertar não valida as suas ações. Pecadores tentando ganhar o céu por boas obras, é como o filho que deseja mostrar respeito por sua mãe, espancando sua face com uma das mãos e fazendo carinho com a outra. Os fariseus haviam se perdido no desejo de salvarem a si mesmos, por meio de suas obras. Os fariseus aparecem aqui, e naquela época eles eram os maiores candidatos a cidadãos do reino. Externamente, eles alargavam seus filactérios, aqueles penduricalhos, para demonstrar como eles guardavam a lei de Deus. Alguns carregavam a lei do Senhor escrita na própria testa, levando de maneira literal o que o Senhor havia dito para o povo de Israel no passado. Eles davam dízimo, a 10ª parte do que crescia na calçada de casa, do cominho, do mato que crescia. E ao procurarem mérito diante de Deus por meio dessas coisas externamente fabulosas, eles insultaram o Criador e se tornaram inadequados para pertencerem ao reino, porque o reino de Deus é invertido. Não se coloca do reino aqueles que são grandiosos, aqueles que são surpreendentes, aqueles que têm algum mérito, mas aqueles que se aproximam de Cristo como mendigos. E é isso que esse texto, pelo menos na primeira parte, nos mostra. Depois de falar dos fariseus, ele diz que também os mestres da lei, que eram, dentre os fariseus, aqueles que haviam conseguido uma especialização, como se fosse um PhD. Cuidado com PhDs. Então, para interpretar a lei, então, na dúvida, sobre a interpretação, o significado de alguma lei, então, os mestres da lei, ou os escribas, eram chamados para dar um veredito. Eram como se fossem advogados religiosos a respeito do significado da lei. Jesus está lá em Cafarnaum, fazendo o que fazia sempre, ensinando, e tem muitos fariseus, líderes religiosos, candidatos a entrarem no reino da perspectiva humana. Quando Jesus está lá, então, o texto diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. Essa aqui é uma nota importante, porque Jesus realiza o seu ministério não na força de si mesmo. Por isso é importante que o Espírito Santo, no momento do batismo, desça sobre ele. Jesus é guiado pelo Espírito depois do seu batismo no Espírito, e é o Espírito que guia Jesus. Ele escolheu, como nós cantamos bem aqui, abrir mão do exercício livre da sua divindade, isso é, dos atributos. Não se esvaziar de quem ele era, mas do exercício desses atributos. E da dependência de Deus e do Espírito, realizar a vontade de Deus. E aqui o texto está dizendo que o poder de Deus estava com ele para curar. E é nesse momento que surge a atenção. Verso 18 nos vai dar mais personagens. Diz que vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Olha, naquela época, a palavra paralítico era uma palavra descritiva, mais do que uma palavra técnica. Então, eles não tinham as palavras como nós temos hoje, tetraplégico, e as outras palavras que são mais técnicas. Nós ficamos mais sofisticados ao longo do tempo. As palavras eram palavras mais descritivas. Então, essa palavra paralítico pode indicar, como o texto mesmo sugere, uma dificuldade ou incapacidade motora. Esse homem não consegue se mover sozinho. Pode ser falado
a respeito de uma doença, por exemplo, degenerativa, que ia desabilitar. Nem para ser mendigo ele conseguia, porque o mendigo ele conseguia se movimentar, pelo menos se rastejando. Esse homem precisa ser levado em sua maca. Esse é o significado da história aqui. Ele está deitado no seu leito, os homens trazem, esperando que algo aconteça. Eles procuravam, continuando o versículo 18, levaram para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Jesus está em Cafarnaum, não sei se ele começou isso de maneira intencional, mas de repente tem a sala ou a casa lotada, as pessoas, lembra que não é um lugar de ensino, provavelmente é uma casa grande, mas não é um lugar de ensino, eu sei disso, porque daqui a pouco o teto vai se abrir, o teto da casa. Então a casa está entupida, em silêncio, ouvindo o que Jesus está dizendo. Querem trazer esse homem e colocar na frente de Jesus, isso é, eles querem que Jesus dê atenção completa, focada neste homem. Isso é impossível. Imagine tudo lotado e alguém passando, talvez 4 pessoas, cada um levando um dos lados, levando esse amigo, esse paralítico, esse homem para ver Jesus. É impossível. Mesmo com toda a gana que ele tem, é impossível. Então eles têm uma ideia. Versículo 19: não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico. As casas daquela época eram casas bem simples, algumas eram construções de pedra, mas outras eram construções de taipa, como a nossa taipa aqui, barro batido, mais pedaços de madeira, né? E algumas pedras no meio do caminho. Então os tetos eram nivelados, as pessoas, alguns, como na última ceia, Jesus estava no cenáculo, que era a parte em cima, né, talvez uma construção um pouco melhor. Esse aqui não fala de um cenáculo, fala de um teto. Muitas pessoas conseguiam caminhar. O teto seguia a mesma construção. Os espetos eram um pouco mais grossos, um pouco maiores, e era de batida, né? Então, o que acontece é que esses homens sobem lá e eles cavam por entre os pedaços de pau. Imagine Jesus está ensinando, de repente o teto começa a cair. Deve ter sido uma cena diferente. Na verdade, o que esses homens estão fazendo é meio estarrecedor, mesmo para aquela época. O que esses homens estão dispostos a fazer para que o paralítico tenha atenção focada de Jesus é um negócio estarrecedor. O que moveria alguém para, sendo um paralítico, isso é, na cultura, ele estaria enxotado no canto, sem atrapalhar o que estava acontecendo na vida comum das outras pessoas? O que levaria a um paralítico se importar tanto ou querer tanto estar perto de Jesus e ainda convencer a outros que estavam com ele para conduzi-los de uma maneira, no mínimo, inusitada, para causar um distúrbio na reunião que o rabi estava ensinando, que estava curando? O que faria com que esses homens fizessem isso? Isso vai ser revelado um pouco mais na frente. A descrição é simples: descer um paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas. Mais do que isso, diante de Jesus, que era exatamente o plano inicial do versículo 18, colocá-lo diante de Jesus. Então, o que dá a entender é que alguém fez um buraco, olhou onde é que estava Jesus, talvez cobriu esse, colocou ele, está mais perto de lá, vamos abrir lá, desce o paralítico, e o paralítico é colocado diante de Jesus. Agora todo mundo para, Jesus vai falar com o paralítico. E o que Jesus fala é muito interessante. Vendo-lhes a fé, Jesus diz ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Eles devem ter ouvido, porque Jesus fala no plural, no versículo 20, vendo-lhes a fé de todos eles, não somente do paralítico. Vendo a fé de todos eles, ele diz ao paralítico. Mas eles devem ter ouvido do poder de Jesus e sua disponibilidade de servir aos rejeitados e sem esperança. Pobres, rejeitados, oprimidos e cativos eram o foco do nosso Senhor. Eles veem essa situação,
Não conseguem de começo, então sobem para tentar ajudar. Antes de pensarmos que aqui se trata de um ato de desespero por cura, é preciso que a gente dê atenção às motivações por trás dos atos. É preciso que veja a descrição da motivação desses homens. Jesus vê que eles têm o quê? Fé. Por enquanto, a gente não sabe qual o conteúdo dessa fé. Pode ser que eles simplesmente tenham fé de que Jesus tem capacidade de curar. A gente viu no versículo 18, 17, que o poder de Deus estava com Jesus para curar. Então, eles devem ter visto pessoas saindo de dentro da casa sendo curadas, algumas das pessoas talvez que eles haviam conhecido. E agora aquilo sobe para que eles creiam que Jesus, que fez com outros, pode fazer também com eles. Mas me chama a atenção que Jesus não o cura inicialmente. Jesus não fala de cura inicialmente. Esse texto manifesta o poder de Jesus de várias formas. Manifesta o poder de Jesus de ler pensamentos, versículo 21. Os escribas e fariseus começaram a pensar, verso 22, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles. Manifesta também o poder de Jesus e a autoridade de Jesus para perdoar pecados. É para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra, versículo 24, autoridade para perdoar pecados. E também manifesta o poder de Jesus na capacidade que ele tem de curar o homem. Mas não é só a cura que aparece aqui. Lucas deseja que a gente compreenda Jesus nesse relato de várias maneiras. Aquele que consegue ler as motivações e os pensamentos dos homens, aquele que tem sobre a terra autoridade para liberar perdão sobre aqueles que o ofenderam, e aquele que tem condições de reverter os sinais da maldição do pecado, trazendo libertação e cura. O que Jesus está fazendo então no versículo 20 precisa ser compreendido à luz dessas três coisas caminhando junto. Jesus viu a fé. Como é que eu posso ver a fé de alguém? Ligado com a possibilidade, a capacidade de Jesus ler pensamento dos fariseus, ver o que eles estavam pensando e a sua crítica sobre o perdão dos pecados. Não é a primeira vez que Jesus lê o pensamento de alguém. Jesus olha o que esses homens estão fazendo, a gana que eles estão demonstrando para que este homem e eles próprios tenham uma atenção especial de Jesus. E é o esforço que eles fazem para que Jesus tenha um tempo com esse homem que demonstra a fé que eles têm. A fé desses homens é demonstrada pelo esforço que eles demonstram para levar esse homem e o próprio homem até Jesus. A fé, Jesus vê a fé de todos esses, embora fale apenas para o paralítico. Esses homens haviam se esforçado para ter a atenção de Jesus e para aproximar-se de Jesus, por causa daquilo que criam sobre Jesus e confiavam do que Jesus era capaz de fazer. Eu estou dizendo o que criam a respeito de Jesus, e não somente o que Jesus era capaz de fazer, porque a primeira coisa que Jesus faz ao conversar com o paralítico não é curá-lo, não é fazer alguma coisa externa, mas perdoá-lo. Essa fé que esses homens têm, o conteúdo dessa fé não é somente a habilidade de Jesus para reverter a maldição do pecado trazendo cura, mas é a capacidade que Jesus tem de conceder perdão. Essa fé que esses homens demonstram é uma fé que tem como conteúdo Jesus, aquele que perdoa pecados. E para ter o perdão dos pecados, eu estou disposto a correr para ser de fato perdoado. É por isso que Jesus fala primeiro, os seus pecados estão perdoados. Era isso, parece que afligia esse homem mais até do que
a sua limitação física. Na verdade, se não houvesse a blasfêmia dos fariseus, talvez Jesus nem precisasse ter perdoado, nem precisasse ter curado esse homem. Quando ele diz, o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Tá, para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o pecado, em outras palavras, para demonstrar para você que o que eu fiz está feito e eu posso fazer, eu vou curar esse homem, mas vou curar para que a cura funcione como uma alavanca para demonstrar que eu perdoo, que somente eu perdoo, que eu tenho autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Olhamos esse texto e achamos que aqui é mais uma cura como qualquer outra. Aqui é um pecador paralítico procurando por perdão e encontrando cura também. O texto é fabuloso de várias maneiras. A demonstração, a gana que esses homens demonstram, motivado pela fé de que Jesus pode fazer e de quem Ele é fabuloso. Não sei por que nós não encontramos esse tipo de gana entre nós. J.C. Ryle, que viveu ali no século XIX, ele escreveu assim: por que os crentes se esforçam tão pouco por sua vida espiritual? Porque eles nunca acham tempo para orar, ler a Bíblia ou ouvir pregação da palavra de Deus? Ele viveu numa época em que não existia celular, tá certo? Ele teria tomado chumbinho no tempo de hoje. O que justifica a sua constante atitude de se desculparem por negligenciarem os meios da graça? Como podemos explicar que homens tão zelosos em assuntos relacionados a dinheiro, negócios, prazeres, política, não fazem nenhum esforço em benefício de sua alma? A resposta a essas indagações é simples e curta. Estes homens não pensam com seriedade a respeito da sua salvação. Não percebem qualquer enfermidade espiritual. Não têm consciência de que necessitam de um médico espiritual. Não sentem que sua alma corre o risco de perecer eternamente. Não veem utilidade em se esforçarem no que se refere à vida espiritual. Em trevas como essas, milhares de pessoas vivem e morrem. A fé desses homens é invejável. O esforço que eles fazem, motivado por aquilo que acreditavam que Jesus era e poderia fazer. O relato como um todo aponta para a pessoa de Jesus em pelo menos 3 aspectos: o poder de Jesus de ler pensamentos, a autoridade de Jesus para perdoar pecados e a capacidade de Jesus de ler pensamentos. Os 3 juntos nos ajudam a decifrar o conteúdo da fé que esse homem tem. Essa fé era destinada a Jesus, mas o que eles acreditavam que Jesus era capaz de fazer? Por que tanto esforço para estar perto de Jesus? Uma leitura mais simples talvez nos leve a pensar que é uma questão de cura, mas acredito que o texto fala a respeito de perdão. O mestre fala sobre perdão de pecados antes de falar de cura. Não é o que o homem queria ser curado e foi perdoado. Jesus curou pessoas sem fé, curou pessoas com pouca fé, com muita fé, mas o que vemos aqui é um paralítico com fé de que Jesus pode perdoar os seus pecados, e só depois, por causa da descrença dos fariseus, ele será curado de sua enfermidade temporária. A maior de todas as necessidades é termos o nosso relacionamento com o Senhor restaurado por meio do perdão. Mas pense no seu lugar. Você é um paralítico, sem chance de ir a um ortopedista, sem cura, vivendo no 1º século ali, na região de Israel. Sem fé no conhecimento de Jesus, sem percepção em quem você é, a sua maior necessidade, da sua perspectiva, seria ser curado. E esse engano
essa inversão maléfica de valores, que empurra a cabeça dos homens para olharem apenas o que está aqui posto, é o que tem conduzido tantas pessoas a ignorarem o Evangelho, a boa nova de que Deus em Cristo salva o pecador, de que o grande Deus mandou o seu Filho não para tornar os homens ricos, não para curar as suas enfermidades, não para remover tumores e cânceres, mas para, por meio de sua morte na cruz, apaziguar a ira justa do Deus Todo-Poderoso e trazer esses homens das trevas para a luz, do reino de Satanás para o reino do Filho do seu amor, para trazê-los para perto de si e amá-los eternamente, até que eles estejam glorificados na sua presença, até que eles se assemelhem ao seu Filho. O nome disso é Evangelho. É isso que Jesus veio fazer. Esse homem entendeu. Esse homem entendeu que Jesus era o único que poderia perdoar pecados. Jesus olha a fé que ele tem, e Jesus responde ao conteúdo da fé que ele tem: os seus pecados estão perdoados. E essa é a maior das necessidades que eu e você temos, de termos o nosso relacionamento com Deus corrigido. Não importa quantas doenças você tem, não importa quão quebrado e liso você seja, não importa quantos dias de vida os médicos lhe deram, não importa isso tudo é passageiro e temporal. O que importa é você ter o seu relacionamento que está quebrado com Deus justo, sendo revertido, curado, sanado por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo mais é besteira, tudo mais se acaba. Esse paralítico entende. Salmo 103, versículo de 1 a 4 diz: bendiga minha alma, Yahweh, e tudo o que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Sabe qual é o primeiro? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem cura todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e coroa você de graça e misericórdia. Eu fico feliz que a vida de alguns aqui estejam numa crescente, que você esteja experimentando progresso nos seus estudos, na escola, na faculdade, ganhando dinheiro no seu trabalho, passado no vestibular, concluído os seus estudos. Mas não se engane, essas não são as maiores necessidades. A nossa maior necessidade é que nós, como pecadores, precisamos de perdão. Perdão que nós não conseguimos com os nossos esforços. Perdão que nós não conseguimos comprar porque não há venda. Perdão que é conseguido apenas por fé em Cristo. Alguns acham que isso é coisa do Novo Testamento, esse negócio de perdão, que no Antigo Testamento não tinha isso, não. Mas em Êxodo capítulo 34, quando o Senhor fala para Moisés, ele diz: Yahweh, Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade e a transgressão. Isaías capítulo 43, versículo 28, o Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Sou, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Isaías 55, verso 7, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nossa maior necessidade é perdão de pecados. Tudo mais pode ser bônus. Não se engane. Cuidado com a falsa ideia de que pessoas com debilidades, pessoas com sofrimentos, precisam menos de Jesus para perdoar os seus pecados do que outros. Existe uma ideia evolucionista de que os sofrimentos, de alguma forma, eles purgam
Os sofrimentos, aqueles que sofrem muito aqui, tadinhos, que vivem com incapacidades, com dificuldades, que sofreram tanto aqui, é claro que Deus está contando, vítimas de um sistema que os oprime, difícil de viver essa vida sem muita gente por eles, é claro que eles terão menos rigor naquele dia. Nós vemos um homem paralítico, que precisa de perdão. Se esse paralítico não se encontra com Jesus, não exerce fé em Jesus, não escuta, não recebe perdão de Jesus, paralítico ou não, ele deve perecer no inferno. Mesmo com as limitações motoras que o corpo lhe dava, os pecados são coisas do coração. É no coração que nós pecamos contra Deus. A ideia de um sofrimento curativo, a ideia católica de pagar os pecados, ou de um purgatório, são contrárias à palavra de Deus. Alguns sofrimentos e restrições são punitivos e retributivos, independente dos resultados. Aqui no nosso texto, os pecados desse paralítico precisam ser perdoados por Jesus. Talvez você pense, mas quais seriam os pecados de um paraplégico? Podemos apenas conjecturar as murmurações por causa das limitações, a inveja das liberdades de outras pessoas, a tristeza porque não teria alguns sonhos realizados, mas a natureza deles não é tão importante, o que importa é a sua existência. A existência de pecado demanda que algo seja feito. Ou eles são punidos, ou são punidos em Cristo e assim perdoados por Ele. Os seus pecados, não importa a natureza deles, se graves, gravíssimos ou simples, a existência deles demanda que algo seja feito. Ou você assume e será punido, ou você, sem demandar, clama que Deus, em Cristo, tenha misericórdia de você. Se lance arrependido aos pés de Jesus, implorando que Ele perdoe você. Muito cuidado quando nós, ignorando o relato da palavra de Deus, nós confundimos simpatia com complacência, lidando com aqueles que amamos, que padecem com dificuldades físicas limitantes. Não permita que as limitações clínicas se tornem justificativas para ter o pecado como normal. Pecado não é justificado. Pecado é perdoado ou punido. É por causa do pecado que o Senhor veio. Veio para lidar com o problema do pecado. Não importa qual a limitação, pergunte sempre: a Bíblia proíbe esse comportamento? Não permita que as limitações funcionem como justificativa para que a barra do que Deus requer seja obedecida. Em caso de transgressão, que essa pessoa seja conduzida àquele que pode perdoar, o Senhor Jesus Cristo. Embora sendo paralítico, esse homem precisa desesperadamente ser perdoado, e é isso que ele recebe de Jesus. Essa verdade, irmãos, de que Jesus perdoa está no coração do Evangelho. Nós não ignoramos a realidade do pecado, nós apresentamos o perdoador. Nós não ignoramos que nós somos pecadores, o pior de todos. Nós usamos o nosso pecado da única maneira benéfica que existe, é pelo fato de sermos pecadores, que o grande Deus em Cristo pode nos salvar. É para isso que Ele veio, para buscar e salvar o perdido, para buscar e salvar esse paralítico perdido. Atos capítulo 10, versículo
3, descrevendo o Senhor, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão ou perdão dos pecados. Atos capítulo 13, versículo 38, portanto, meus amados irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a você. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 4, 32, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo perdoou vocês. E aí nós vemos que essa fé, ela não é somente fé no que Cristo é e pode fazer, mas essa fé que recebe perdão, essa fé que salva, ela exige uma crença, uma fé em nós mesmos. É preciso que a gente creia de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, o nosso entendimento, que nós não conseguimos nos botar no céu. Por mais forte que sejam as nossas tentativas, por melhores que sejam as nossas intenções, nós não conseguimos ter os nossos pecados perdoados por nosso próprio mérito ou esforço. Confiamos e demonstramos absoluta certeza na capacidade de Jesus para nos perdoar, e confiamos e acreditamos na nossa completa incapacidade, inabilidade, limitação, percalço, insuficiência e incompetência de mudar a nossa situação. E isso nos arrasta com todas as forças para Jesus, o grande perdoador. Esse é o coração do cristianismo bíblico. Esse é o coração do evangelho, o que Deus fez em Cristo para salvar o pecador. Então não tente ignorar que você não tem pecado. Você é um pecador perdido, como qualquer outro. Você pode enganar muita gente por todo o tempo, você pode enganar até todo mundo por um pouco de tempo, mas nunca pode enganar o Senhor. Ele vê o que passa na sua mente. Seus pensamentos agora são claros como a luz do dia. Ele sabe não somente o que você faz, mas as intenções por trás do que você faz. O que trouxe você aqui, o que você assistiu ontem, como caminhou na rua, como trata as pessoas, a esposa, ele sabe. Deixe de brincar. E esses pecados, você não consegue aliviar, não consegue perdoar, não consegue erradicar, não consegue remover. Sua maior necessidade também é sua maior tristeza. Você não consegue por si mesmo suprir aquilo que você precisa. Você precisa se lançar para Cristo, o perdoador, tal como esse homem fez aqui. O texto nos ensina muitas lições. Vamos ficar só nesse, por enquanto, depois vemos os outros. Nós aprendemos aqui que pela prioridade do perdão no ministério de Jesus e em sua proclamação, ser perdoado por Jesus é a maior de todas as nossas necessidades. Amém? Ser perdoado por Jesus é a maior também de todas as nossas alegrias. Deveria ser para onde nosso pensamento vai. Todas as vezes que essa vida nos soca, nos machuca, nos frustra, saber que somos perdoados graciosamente por Jesus, com base nos méritos dele, deve ser sempre motivo de alegria. É no perdão de Jesus, na remoção dos obstáculos, no nosso relacionamento como pai diante de Deus, que deveria residir a nossa alegria. Também aprendemos por meio desse texto, da interação de Jesus com esse paralítico, que embora ser curado nessa vida seja uma grande bênção, essa promessa é para outra vida. Mas só desfrutarão disso quem aqui e agora tiverem seus pecados perdoados pelo grande perturbador, ou pelo grande perdoador. A teologia da prosperidade tem confundido a cabeça do nosso povo, dizendo que são as maiores bênçãos.
a riqueza e a saúde, relegando o perdão dos pecados a algo de menos importância. Jesus falou: é melhor que entres na vida com um dos teus olhos do que com os dois, vas ao inferno. É melhor entrares na vida manco do que com os dois pés serem lançados no inferno. Isso é prático, irmão, e vívido, quando a vida é difícil. Eu lembro de uma visita durante a época da calamidade no Covid. O casal da nossa igreja ficou doente, ficou doente de Covid e eu fui visitá-los. E aí eu lembro que enquanto estávamos lá na sala, eu precisava fazer uma pergunta. Eu disse: vocês estão com medo de morrer? E aí eles pararam um tempo. E aí o marido disse assim: pastor, depois da salvação dos pecados, o Senhor não precisa fazer mais nada. Eu já sou mais do que grato, eu já estou farto, eu não preciso de mais nada. Eu fui lá para encorajá-los. Ali estava um homem que entendeu o perdão recebido de Jesus e encontrava no perdão de uma dívida impagável que ele havia recebido de graça, razão para estar contente, mesmo diante da morte. Na inversão de valores proposto pelo Senhor, são os pecadores perdoados que compõem o aprisco de Jesus. Não são os grandes, não são os mais ricos, são aqueles que se veem como eles de fato são, pecadores, que têm transgredido a lei de Deus, que têm errado o alvo que Deus tem estabelecido, que têm sido perverso, que não tem sido perfeito. E eles lançam-se ao Senhor por misericórdia. É nisso que nós nos alegramos. Interessante, em Lucas capítulo 10, versículo 17, vamos terminar com esse texto. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, é um texto fabuloso, é a segunda viagem que Jesus ordena que os seus discípulos façam, é uma viagem de treinamento. Ele mandou a primeira no capítulo 9 e a outra no capítulo 10, é chamado a missão dos 70. Jesus dá a ele autoridades para eles expulsarem os demônios, ressuscitarem os mortos, é um negócio fabuloso. E dá certo. Na autoridade de Jesus, os demônios se submetem a ele, eles voltam para falar com Jesus. Olha que interessante, versículo 17, então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, isso é a derrota. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Fabuloso, não? Aí Jesus dá uma ressalva, e a ressalva, eu espero que ensine o nosso coração. No entanto, isso é muito legal, no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Porque foram perdoados. Não somente quando a vida é difícil, nós nos volvemos para a cruz e o perdão que recebemos de Jesus, mas também quando a vida nos promove, estamos na crescente. Tá, isso é muito legal. Mas não se alegre demais nessas coisas não, o mestre disse. Isso é para mim. Isso é muito bom. Mas se alegrem porque o nome de vocês foi escrito nos céus. Se alegrem porque vocês são cidadãos do reino. Se alegrem porque a vida de vocês está ganha.
Se alegrem porque nada vai nos separar do amor de Cristo. Se alegre, não tenha como fonte de alegria as coisas que se veem, mas aquilo que é eterno. Que grande lição nós encontramos aqui do nosso Senhor. Eu não sei qual situação você tem passado, mas se você pela fé, tem respondido ao chamado de Jesus, Deus tem lhe dado poder para que você se alegre sempre no Senhor. Não importa quão difícil é, não se muito alto ou muito baixo, se você está no pico da montanha ou no vale, se alegre porque o grande Deus, por graça, resolveu perdoar você, escreveu o seu nome no céu, resolveu o maior de todos os seus problemas. Isso é um pensamento encorajador. Nesse sentido, não deveria haver crentes sucumbindo às diversas dificuldades, sempre procurando um lugar estável para nos alegrarmos. O paralítico pecador é perdoado, mas o texto soa como blasfêmia. Os fariseus ficam chateados porque Jesus disse que os pecados estavam perdoados. O mestre vai falar sobre a autoridade para perdoar pecados e a sua capacidade de restaurar a saúde a quem quiser. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Vamos orar. Senhor, eu queria louvar muito a Ti, como nós cantamos aqui. A história é bem parecida. Nós estávamos distantes do Senhor, éramos vítimas de nós mesmos, inclinados a fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Aí ouvimos falar de Jesus. Alguém nos contou. Essa fé foi nos dada, fé no Senhor, como que perdoa, e a crença em nós de que nós não conseguiríamos nunca nos mudar, nos perdoar, nos quitar a dívida que tínhamos para contigo. Fomos para o Senhor, nos arrastamos diante da Tua presença, implorando: Senhor, sê propício a mim. Como é próprio da Tua natureza, o Senhor perdoou todos os nossos pecados, aqueles do passado, os de hoje, e aqueles que infelizmente vamos cometer nos outros dias. Por causa daquilo que Cristo fez, tudo está terminado, nossa dívida paga. Dá-nos, Senhor, a alegria de vivermos perdoados na Tua presença, sem nenhuma condenação, para curtir no futuro. E ajuda-nos a lembrar dessas verdades nas dificuldades, nos momentos de dor, de doença, de perda, e nos momentos de progresso, de alegria e de sonhos. Nossa maior alegria é ter o nosso maior problema resolvido por causa do nosso Senhor. Por isso a Ti, Jesus, toda honra e toda glória.